título dessa mensagem é Sinais de uma falsa conversão. Segundo Crônicas 24:1. Diz assim: Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia, e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Pai, como já foi orado aqui, eu quero te pedir a tua bênção, o teu favor, que a tua palavra encontre guarida nos corações e possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, e que todo levante seja colocado por terra no nome de Jesus, e que a tua palavra alcance os corações e cumpra aquilo que te apraz nessa noite. Amém. Imagine um ator tão bom, tão convincente, que ele próprio acredita que é o personagem da história. Ele encarna esse personagem. Ele entra no palco, ele é capaz de interpretar com perfeição, ele recebe os aplausos, só que ao sair dali, ele esquece de tirar a máscara, esquece de tirar o adorno, aquilo que ele colocou para representar. E ele passa a viver como se fosse aquele ator, interpretando a vida, na vida real, como se fosse o personagem. Comparando esse ator, esse personagem, a Joás, que foi o rei, objeto dessa nossa mensagem, Joás também, ele encarnou um personagem. Joás, ele foi criado no templo pelo sacerdote Joiada. Por que ele foi criado no templo, pastor? Ele não tinha pai e mãe? Pai morreu, mãe morreu, e a avó, querendo ficar no lugar dos herdeiros, assumiu o trono, mandou matar todos os netos. Simples. E ele só escapou porque o sacerdote o escondeu dentro do templo, que era um lugar que, como essa mulher provavelmente não frequentava, então ela nunca descobriu que a criança estava ali. E com 7 anos foi revelado que ele estava vivo, ele era herdeiro do trono, e então houve um levante, a avó que tinha usurpado o trono foi morta, e Joás assumiu o trono com 7 anos e foi curatelado, tutelado pelo o sacerdote Joiada, que havia guardado e escondido ele durante todo aquele tempo. E Joás, ele cresceu no templo, ele viveu tão dentro, tão envolvido com as atividades do templo, que eu acredito que ele é como esse ator, que ele encarnou um personagem. Ele viveu uma vida que não era real. Por isso que nós falamos que a vida dele dá sinais de uma falsa conversão. Aquela pessoa que está na igreja, que está no templo, ele fala como crente, ele age como crente, ele se comporta como crente, mas no fundo, essa pessoa nunca nasceu de novo, ela nunca se converteu. E, assim como Joás, acontece nos nossos dias. Existem pessoas que, de fato, estão no templo, mas que ainda não se converteram. E Joás, ele é para nós esse exemplo que nós devemos olhar a vida e a atitude dele. Para quê, pastor? Existem exemplos que a gente olha para poder a gente imitar, não é verdade? Que são inspiradores, pessoas que inspiram as nossas vidas, e aí você diz, eu quero ser como aquela pessoa. Todo dia, quando eu vejo lá as postagens do pastor Pedro lá levantando aqueles pesos, e aí eu disse, meu Deus, tão bonito, mas quando chegará a minha vez? Quando eu ficarei bem feito de corpo? Então, existem pessoas que nos inspiram, que o seu exemplo é inspirador, mas existem pessoas que também a gente olha para elas e diz, olha, isso ali é tudo que eu não quero ser na minha vida, não é verdade?
E Joás, ele é essa pessoa que quando você olha para a vida dele, as atitudes dele, você diz assim, eu não quero isso para a minha vida. Por quê? Porque ele expressou sinais de uma falsa conversão. Ele foi um rei que parecia piedoso, mas essa piedade acabou no dia que o sacerdote, que o havia criado e havia aconselhado a ele durante toda a sua vida, no dia que aquele sacerdote morreu, parece que morreu junto à sua suposta fé. E eu queria examinar com você alguns sinais que Joás, como rei de Israel, nos deu para que a gente possa olhar para ele e dizer, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero fazer exatamente o oposto. Amém? Você está comigo até aqui? Amém. Amém. Pastor, com base na vida desse homem, o que é que a gente pode aprender sobre uma falsa conversão? Em primeiro lugar, a falsa conversão, ela não valoriza a presença de Deus. E, progressivamente, a tendência é abandonar essa presença de Deus. Joás, ele não valorizou a presença de Deus. Acompanhe comigo, 2 Crônicas, no capítulo 24, no versículo 18. Mantenha sua Bíblia aberta aí, para que a gente possa estar juntos, navegando por ela. Diz assim, e então abandonaram a casa do Senhor, Deus dos seus pais, e serviram os postes da deusa Aserá e aos ídolos. E por essa culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Irmãos, acompanhe comigo. Joás havia sido criado no templo. Ele havia participado do culto dos sacerdotes. Ele via o sacerdote, que foi o seu pai adotivo, ministrando. Então, ele estava familiarizado com o templo. Só que no dia que esse sacerdote morre, é como se a fé de Joás tivesse morrido com ele. E o texto nos diz, se você chegar em casa e for ler todo o capítulo 24, chegou um momento de que Joás e as pessoas que ele reinava sobre elas abandonaram o templo e começaram a adorar ídolos. Começaram a se voltar para ídolos. Aquilo que era a presença de Deus lá no templo simplesmente foi desprezada por ele e por todos aqueles que com eles estavam. Joás, ele foi criado na presença de Deus, mas ele não aprendeu a valorizar e a desfrutar da presença de Deus. Ao contrário, quando teve a oportunidade, ele abandonou o templo e se voltou aos ídolos. Alguém já disse o seguinte, um passo para longe de Deus abre caminho para muitos outros. Quando você dá um passo em distância, em o sentido contrário a Deus, à vontade de Deus, aquilo ali você está abrindo um verdadeiro abismo. Talvez seja por isso que a Bíblia Sagrada nos diz lá no Salmo 42:7, que um abismo chama outro abismo. Quando você deixa de valorizar a presença de Deus, quando para você tanto faz vir ou não ao culto, qualquer motivo é motivo para não vir à igreja. Vai ter um jogo ali, a final do campeonato, e aí coincidiu de ser o dia do culto. Então, nesse dia, a igreja, o culto a Deus fica em segundo lugar, porque primeiro vem o time do meu coração. Não valoriza, não entende a sacralidade da presença de Deus. E uma pessoa, quando ela não entende, ela não valoriza, a tendência é ela se afastar e acabar abandonando a presença de Deus. Por quê? Porque aquilo que a gente não dá valor, a gente não cuida, a gente não zela. Se você tem na sua casa alguma coisa que você não dá valor, geralmente aquele objeto, ele fica lá no quartinho da bagunça. Quem aqui já ouviu falar no quartinho da bagunça, lá na despensa, lá naquele porão, lá naquele lugar, lá no quintal, lá longe, onde você guarda coisas velhas que você não tem coragem de se desfazer, mas você também não usa. E aí você fica guardando lá, esperando não sei o quê. Podendo doar, podendo abençoar outra pessoa. E aí, aquilo que você não valoriza, você não cuida. Quando você começa a desprezar
a presença de Deus, você está entrando por um caminho perigoso. A Bíblia Sagrada nos diz que o povo de Israel saiu do Egito, esteve na presença de Deus, vendo as pragas, vendo os milagres. E o que foi que aconteceu? Eles estavam na presença de Deus, vendo as manifestações sobrenaturais, mas eles não valorizaram e não entenderam. Por quê, pastor? Porque quando eles saíram de lá e eles estavam em direção à terra de Canaã, um tempinho que Moisés foi chamado por Deus para subir o monte, para receber as tábuas da lei, sabe o que foi que esse povo fez? Construiu um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro e dizendo o seguinte: esse bezerro que nos tirou do Egito. Olhe o absurdo, a falta de lógica, de compreensão quando você não começa a valorizar as coisas de Deus. Meu querido, deixa eu lhe dizer, você precisa se ambientar com a presença de Deus. Você precisa gostar da presença de Deus. Você precisa valorizar a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque na eternidade o que é que vai ter? Presença de Deus. Se você não gosta, se você não valoriza, se o ambiente do culto para você é chato, é algo maçante, em que você fica olhando aqui no relógio, a hora de ir embora, eu quero lhe dizer que provavelmente o seu coração ainda não se converteu. Quem aqui já namorou um dia na sua vida? Faz tanto tempo que eu já sou casado, 34 anos, que às vezes a pessoa tem a tendência a esquecer. Mas quando eu comecei a namorar a minha mulher, não tinha internet. Pasmem vocês, não existia internet. Não existia celular. Era molecular. Manda um molecular, dá o recado. Então, não existia celular. Era só molecular. E aí, eu me lembro que eu comecei a trabalhar. Na Caixa eu trabalhava 8 horas por dia na época. E a gente tinha um intervalo do almoço. E aí, quando terminava de almoçar, o que é que eu fazia? Eu pegava o telefone e... Oi, tudo bom? Como é que tá as coisas por aí? Não mudava nada, eu sabia o que era, mas só para poder conversar. Por quê? Porque você, quando gosta, você quando está apaixonado, você quer estar junto, você tem prazer na presença do outro. Agora eu pergunto, como é que você diz que ama ao Senhor e que você não tem prazer da presença dEle? Uma pessoa que não é convertida, ela não valoriza a presença de Deus e ela acaba, sabe o quê? Se afastando aos poucos da presença do Senhor. E foi isso que aconteceu com Joás. E ele não só se afastou da presença de Deus, e ele começou a adorar ídolos, colocar ídolos no lugar de Deus. Você sabe por que Joás fez isso? Eu vou lhe explicar. Você foi feito para adorar. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, você foi feito para adorar. E você foi feito para adorar a Deus. Só que quando você não adora a Deus, você arranja substitutos. Quando Joás deixa o templo, ele precisou preencher aquele vazio da vida dele com alguma outra coisa. E aí ele se voltou para os ídolos. Foi por isso que, não sei se foi Agostinho que disse a frase o seguinte: no coração do ser humano há um vazio tão grande, tão grande, tão grande que só Deus pode preenchê-lo. Então, eu e você fomos feitos para adorar. Dentro de nós existe como uma espécie de um imã que nos remete a Deus. E aí, quando nós não adoramos a Deus, o que é que acontece? Nós acabamos arranjando substitutos. Então, se você não adora a Deus, você está adorando alguma outra coisa. Pode ser que você esteja adorando a você,
mesmo. Pode ser que você esteja adorando o seu marido, seu filho, sua profissão, seu pai, sua mãe. É aquilo que dá sentido. Como é que eu sei, pastor, quem é que eu mais adoro? Você adora aquilo que dá sentido à sua existência. Esse é o primeiro lugar na sua vida. Então, se Deus não ocupa o primeiro lugar que dá sentido à minha existência, eu vou colocar o meu sentido de existência em alguma outra coisa. Por isso que tem gente que quando morre o marido, morre o filho, ela diz, acabou a vida, perdeu o sentido, eu não quero ter mais alegria de viver. Por quê? Porque o sentido da existência dela estava no cônjuge, estava no filho. Ei, você precisa amar seu cônjuge, você precisa amar seu filho, você precisa amar seu pai, sua mãe, qualquer pessoa. Não está errado amar essa pessoa. Você não pode apenas fazer dessa pessoa o sentido da sua existência. Porque no dia que você fizer, essa pessoa se tornou seu ídolo, ainda que você não entenda isso. Quem é que ocupa o primeiro lugar no seu coração? Joás não entendeu isso. Ele não valorizou a presença de Deus. Tem pessoas na igreja que elas buscavam a Deus, oravam, e o tempo passou, elas deixaram de buscar, não oram mais, não leem mais a Bíblia, não querem saber de Bíblia, não têm fome e sede de Bíblia, só... Às vezes, aí começa a se voltar para os horóscopos da vida, ou então para as simpatias, para substituir as escrituras. Por quê? Porque você vai buscar preencher algo na sua vida. Porque você tem essa necessidade de transcender, de ir além de você mesmo. Você sabe que existe algo. Pode ser que você não chame o nome de Deus, pode ser que você chame Buda, Alá, Maomé, qualquer que seja, tem muitos nomes nas religiões, mas você sabe que você tem esse desejo de transcender, e se você não coloca a sua fé em Deus, você vai arranjar substitutos. O que é que você precisa? Valorizar a presença de Deus. Amém? O apóstolo João, ele fala, lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 19, de pessoas que estiveram na igreja, congregaram na igreja, mas simplesmente abandonaram. Ele diz o seguinte, 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, é possível sim uma pessoa estar na igreja e não se converter? É. E essa pessoa, ela não tem raiz espiritual. E ela, se ela não se converter, vai chegar um tempo que ela vai ficar enfastiada das coisas da igreja, do métier, e ela vai ter uma tendência a sair. Sabe por quê? Porque a carne, ela não é sujeita à lei de Deus. A minha carne, a sua carne, não quer saber de oração, de Bíblia, de palavra de Deus, de ficar 40 minutos em pé aqui, cantando. Você diz, não, negócio, meu irmão, estou doido para sentar e eu estou constrangido aqui porque eu tenho que ficar de pé, porque senão vai ficar olhando todo mundo para mim e eu estou aqui. E aí olha ali, aí está lá a pastora Janete. Aí, rapaz, é Red Bull? Não, é presença do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. Ela pode até tomar uns Red Bull, mas é quando está lá malhando. Mas aqui é o Espírito Santo de Deus que pega e ela fica feita uma carrapeta. Mas é por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus. Amém? E aí você não entende. Aí você diz, rapaz, como é? Irmãos, há um gozo, há uma alegria que vem, que a pessoa não consegue. A carne velha chega assim, ó. Aquilo ali, sabe o que é? É o Espírito querendo transcender e a carne aqui que não consegue transcender, aí ela não aguenta e tem que pelo menos se mexer. Mas a Bíblia diz, um dia os nossos corpos serão glorificados. Amém? E aí, ao invés dela simplesmente ficar assim, ela vai fazer, ó, vai voar.
Vai voar na presença de Deus, por quê? Porque vai estar num corpo glorificado. Então, deixa eu lhe dizer, se você não valoriza a presença de Deus, comece a desconfiar da sua conversão. Abandonar a presença de Deus e o culto é abrir mão para ídolos disfarçados. A pergunta é, o que tem ocupado o lugar de Deus no nosso coração? Aprender a desfrutar da presença de Deus, sabe o que é que vai fazer conosco? Vai nos ajudar a gente nunca tropeçar e a nunca trocar por nenhum outro ídolo na nossa vida. O Senhor vai ser o primeiro e o último lugar na sua vida. Amém? Segundo sinal de uma falsa conversão é que a pessoa ela resiste à voz de Deus. Deus fala com ela e ela fica, como a Bíblia diz, dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Quem ouviu essa expressão sabe o que é essa expressão? É a expressão mais antiga das Bíblias, das versões mais antigas. Pescoço duro. Pessoa que tem dificuldade de inclinar. Ela fica assim, ó. Quando o meu filho era pequeno, aí eu brincava com ele, né? Eu grande, ele dessa altura, eu pegava aqui no pescoço dele, aí eu fazia assim, ó. Aí rodava aqui. O menino hoje tem 1,92 m. Aí se eu for... Por quê? Porque ele engrossou o cangote. Conhece essa expressão? Pronto. Engrossou o cangote. Então, uma pessoa de dura cerviz é aquela pessoa que engrossou o cangote. Que Deus fala e ela... Não. Resiste à voz de Deus. Segundo Crônicas 24:20, então o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele ficou em pé diante do povo e lhes disse: assim diz o Senhor, porque vocês estão transgredindo os mandamentos do Senhor. Vocês não vão prosperar. Por terem abandonado o Senhor, também Ele os abandonará. E aí no versículo 21 diz: conspiraram contra ele e o apedrejaram. Eles começaram a adorar, a serar outros deuses. E aí o Senhor levantou profetas, mandou falar com Joás, e aí os simplesmente desprezaram a voz de Deus. E aí Deus levanta Zacarias. Quem era Zacarias? Filho do sacerdote Joiada que havia criado Joás. E Zacarias vai lá e levanta a voz, cheio do Espírito Santo, como o profeta tem que ser, e ele diz: vocês abandonaram o Senhor. Por que vocês abandonaram o Senhor? Vocês não vão prosperar. Esse caminho que vocês estão andando é caminho de morte. Sabe o que foi que aconteceu? Ao invés deles se quebrantar, ao invés deles dizer: é verdade, Senhor, eu me arrependo. Sabe o que foi que aconteceu? Mandou apedrejar Zacarias. Desprezou a voz de Deus. Desprezou as advertências de Deus. Irmãos, Joás, ao invés de receber a palavra de Deus, a resposta dele foi de hostilidade e não de arrependimento. Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque você olha para Davi e vê, rapaz, Davi, ele adulterou. Davi, para esconder o adultério, ele ainda mandou matar o homem traído, o marido traído. Aí você diz assim: como é que um homem desse é segundo o coração de Deus? Deus levanta o profeta Samuel e manda falar com Davi. E ele faz uma parábola, Deus levanta o profeta Natan e vai falar com Davi. E quando ele aponta o dedo e diz: ó rei, é você. Você que pecou, você que transgrediu, você que fez aquilo que era errado contra o Senhor. Sabe o que foi que aconteceu?
Davi, ao invés de resistir à voz de Deus, ao invés de engrossar o cangote e ficar aqui, diz, não, eu sou rei, quem é você para se levantar? Sabe o que foi que aconteceu? Davi se quebrantou. E a Bíblia Sagrada nos mostra a oração de Davi, de arrependimento, que é o Salmo número 51. E Davi escreve o Salmo 51. E uma das coisas que me chama a atenção no Salmo 51, sabe qual é? É aquele versículo quando Davi diz assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. Ele entendeu que se ele perdesse a presença de Deus, se ele perdesse o Espírito Santo de Deus, ele estaria perdendo algo muito mais valioso do que o seu reino. Porque não há nada mais valioso do que a presença, do que o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender o seguinte: quando Deus fala, sabe o que é que nós precisamos fazer? Dizer como Isaías: eis-me aqui. Eu e você precisamos ter um coração maleável, um coração tratável. Nós precisamos ser pessoas que aceitam a repreensão. Muitas vezes, irmãos, pessoas que estão na igreja, ela está na igreja só até o dia que o pastor não contrariar. No dia que o pastor tomar uma decisão ou não fizer algo que ela achava que ele tinha que fazer, sabe o que é que ela faz? Beicinho e sai da igreja. Por quê? Não, porque tem outras opções. O cardápio é recheado de opções, não é verdade? No entorno aqui, no raio de 1 quilômetro, nós temos grandes igrejas aqui na região. A pessoa diz, não vou mais não está fazendo do meu gosto, não é como eu quero, e aí ela simplesmente vai e resiste à voz de Deus. Ei, meu querido, eu e você precisamos ter um coração maleável, um coração tratável. Sabe por quê? Porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Amém? Jesus disse o que lá em João 10, 27? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Quando você é ovelha, você vai ouvir a voz do seu pastor. O nosso pastor é Jesus Cristo. Amém? Eu não vou resistir à voz de Deus. Eu não vou resistir à palavra de Deus. Eu vou aceitar ser confrontado com a palavra de Deus. O meu coração, a minha vida é um livro aberto. E se eu, porventura, estiver andando por um caminho torto, Deus tem liberdade para poder apontar o meu erro e me dirigir para o caminho certo, porque eu quero acertar, eu quero fazer a vontade do meu Senhor. É assim que tem que ser. Afinal de contas, Deus é Deus, Ele é Senhor e eu sou servo, você é apenas servo. Amém? Paulo César, do grupo Logos, ele escreveu uma canção que ele diz assim: eu tenho um verdadeiro espanto em constatar que o evangelho já mudou. Que antes era servo, agora acha-se Senhor, dizendo a Deus como ele tem que ser. Ei, eu não posso dizer a Deus como é que ele tem que ser. Eu tenho que me submeter. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ser tratado. Sabe por quê? Porque eu chego aqui, irmão, todo mazelado. Primeiro, eu nasci em pecado, eu não conheço a Deus, nenhum de nós conhecia a Deus desde o ventre da nossa mãe. Foi pela graça do Senhor que nós fomos alcançados. Então, quando nós chegamos à presença de Deus, no dia quando nós nos convertemos, nós chegamos à presença de Deus totalmente ignorantes a respeito das verdades de Deus. E é aí que Deus vai tratar comigo. É aí que Deus vai tratar com você. Para quê? Para nos moldar, para nos transformar, para que nós possamos ser a imagem e semelhança de Jesus. Amém?
Então não resista à voz de Deus. O Senhor, Salmo 138, 6, é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Ei, você quer ser conhecido por Deus de perto ou de longe? O texto aqui não está dizendo que Deus não conhece, que Deus é limitado. Mas a metáfora aqui, a ideia é que Deus, ele não vai ter intimidade com você. Você não vai ser íntimo de Deus. Porque o temor do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor, o versículo diz, para ser mais exato, é para aqueles que o temem. Então, só há intimidade quando há temor de Deus. Eu pergunto, você vai confiar em uma pessoa estranha? Não. Ainda mais nos dias de hoje, a gente desconfia até das sombras, principalmente quando chega mensagem no celular. Eu atendo pessoas lá, diz, olha, eu vim aqui porque a Caixa está me mandando mensagem. Eu disse, olha, essas mensagens aí a Caixa não manda. Um dia um senhor perdeu 29 mil reais. Camarada, ligaram para ele, olha, não sei o que, estão invadindo a sua conta aqui no banco, um banco aí. Vamos supor, seja aí, Santander, ou Bradesco, ou Safra, não lembro. Aí ele, preocupado, um senhorzinho, ele disse, e agora? Não, agora não se preocupe, porque nós somos aqui, então vale ajudar. Eu estou vendo que o senhor tem dois telefones de contato. Aí disse, porque um é meu, outro é da minha mulher, porque ela tem conta na Caixa. Aí disse, então, peraí, nós vamos fazer aqui, vai servir para todos os bancos. E aí o homem deu senha, deu coisa. Quando foi olhar, 29 mil da poupança dele. Foi embora. E ele chegou lá, e agora? Trabalhar para ganhar mais 29. Porque o senhor fez de livre e espontânea vontade, deu sua senha, deu tudo. Entende? Então, se você não confia em pessoas que você não conhece, como é que Deus vai confiar as coisas dele para você, meu irmão, se você não teme, se você resiste à voz dele? Deus confia os seus tesouros àqueles que ouvem a sua voz. Amém? Você quer ser uma pessoa íntima de Deus, que ouve a voz de Deus? Então comece a não ter o pescoço duro. Quando Deus falar com você, obedeça. Porque aí você se credencia para níveis maiores com Deus. Amém? Jesus. Terceiro, a falsa conversão, ela fica evidente na falta de entendimento espiritual e de temor a Deus. Uma pessoa que ela não é convertida, ela não tem entendimento das coisas de Deus e ela não tem temor a Deus. No versículo 21, olha aqui, conspiraram contra ele e o apedrejaram por ordem do rei, aonde? No pátio da casa do Senhor. Irmãos, o rei Joás mandou matar o profeta Zacarias, filho do seu benfeitor, dentro do templo, o local de adoração. O cara foi lá, em nome de Deus, para repreender e falar que ele tinha que se voltar para o Senhor. Ele resistiu e ainda mandou matar e não respeitou nem o local. Porque ele poderia ter dito, leve lá para fora do templo, leve lá nas quebradas, lá no cheiro do queijo e mande matar ele lá. Não, mandou matar dentro do templo, no local de adoração. O que é isso? É falta de temor de Deus, falta de entendimento espiritual. Ei, meu querido, deixa eu lhe dizer, templo é local de reunião, isso aqui é um ambiente que a gente alugou e aí está reunido aqui, mas enquanto nós estamos aqui para adorar a Deus, esse ambiente se reveste de uma sacralidade, a presença de Deus está aqui, então você não pode estar aqui de qualquer jeito, você não pode entrar aqui como quem vai ali na feira da Parangaba. Amém? Porque aqui é o local de encontro com Deus. Você acha que quando o pastor, no início do culto, ele chamou as pessoas aqui à frente para orar, ele estava encenando? Não,
Ele chamou porque ele acredita que Deus está aqui. E as pessoas vieram porque elas acreditam que naquele momento ali, o sobrenatural de Deus pode tocar as suas vidas e elas serem transformadas e a sua história mudada. Então você precisa temer a Deus. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Quando você entrar aqui, ei irmão, a bagunça, a balbúrdia, a brincadeira, ficou lá fora. Não é que você já entrou aqui e vai ficar. A paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Não é que você não vai poder sorrir. Claro que não. Você pode sorrir, você pode se alegrar, porque você está na presença de Deus. Mas você precisa entender o ambiente onde você está pisando. Você precisa entender porque Deus está no nosso meio. Se amanhã a igreja sair daqui, vamos botar uma loja de móveis. E agora? Como é que vai ser? Um local que foi usado tanto tempo para a igreja. Ei, irmão, esse local aqui, ele se torna santo por quê? Porque você que está aqui é templo do Espírito Santo. E aí é a reunião dos santos. E aí Deus está aqui. Amém? Agora, glória a Deus. Se for para aplaudir, pode aplaudir o Senhor. Mas se amanhã Deus nos der um outro local... Eita, deixa eu profetizar aqui. Ixi, eu vou começar... Se Deus nos der um outro local, melhor, maior, e aí a gente construir ou fizer alguma coisa, e aí o pastor Pedro vai chegar lá e vai fazer o distrato do aluguel e vai entregar. Você não precisa olhar para trás com saudade das cebolas do Egito. Por quê? Porque Deus vai nos dar algo melhor e o Espírito Santo vai com a gente. Aleluia! Então você precisa ter entendimento das coisas de Deus. Paulo diz que uma pessoa que não é convertida, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 2,14, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Pastor, o que é temor a Deus? É medo, é? Não. No contexto bíblico significa não medo, pavor, mas um profundo respeito, uma reverência, uma admiração. Ora, se você for chamado para ir para ser recebido por uma autoridade, o prefeito, o governador, você pega aquele blazer lá, tira aquele cheiro de naftalina e aí bota lá todo bonitinho para poder ser recebido pelaquela autoridade. Imagine você vir para encontrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu ouvi uma vez um testemunho do Paul Yong-Cho. Pastor Paul Yong-Cho, ele é o fundador da maior igreja do mundo, que na Coreia, alguns anos atrás, tinha 700 mil membros, hoje tem mais de 1 milhão de membros. Sabe o que é uma igreja com 1 milhão de membros? E toda a manhã dele, ele tirava para orar. E um dia, o presidente da Coreia ligou para ele. E a secretária atendeu. Aí ele disse, olha, o doutor Show não vai poder lhe atender. Por quê? É o presidente. Ele disse, eu sei. Mas é porque ele tira a manhã dele para estar orando e buscando a Deus. Aí o presidente, muito chateado, desligou. Depois, o Yong-Cho ligou para ele e disse, rapaz, eu lhe liguei e você não me atendeu. Ele disse, é porque eu estava em audiência com o Rei do Universo. E o senhor é só presidente. Entende isso? Irmãos, o ambiente da presença de Deus, quando você tem entendimento, você valoriza. Coisa que você mais teme é perder a graça de Deus. Amém? E por fim, eu tenho uma frase aqui que eu anotei de Richard Allen, que ele diz o seguinte, quem viu o rosto de Deus, teme vê-lo virar as costas. Quem viu o rosto de Deus, teme vê-lo virar as costas. Isso aqui para mim é o exemplo do temor a Deus.
Você não vai fazer coisa errada, não é porque a igreja está te vigiando, não é porque o teu pastor está marcando colado, ou porque sua mulher ou seu marido está ali agora, botou aquele aparelho, aquele programinha lá no seu celular que ela rastreia. Ela sabe onde ele está, bem onde é que você está. Ah, eu estou no local tal, ela olha aqui, tá. Você não vai fazer nada errado é porque você não quer desagradar ao Senhor. Você não quer perder a comunhão, você não quer perder o acesso à presença de Deus. Então, em quarto lugar, a falsa conversão, ela se esquece do bem que ela recebeu. A pessoa que não é convertida, ela não tem gratidão no seu coração. No versículo 22 do capítulo 24. Assim o rei Joás não se lembrou de como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele e acabou matando o filho dele. Joás foi repreendido por estar idolatrando. Zacarias, filho de Joiada, foi lá no nome de Deus para repreender. Ele ignorou a voz de Deus, resistiu, não teve discernimento espiritual, não teve temor a Deus, mandou matar o profeta que Deus levantou. E o texto ainda diz que ele não teve sequer a consideração por Joiada, porque Zacarias, que foi morto por ele dentro do templo, era filho de Joiada, aquele que havia preservado a sua vida e cuidado da vida dele desde a infância. Irmão, uma pessoa não convertida, ela esquece o bem que ela recebeu. Ela chega todo mazelado na igreja, ela é cuidada, ela é amada, ela é tratada, o pastor cuida, o pastor orienta, e está lá, caminha com essa pessoa. Num certo dia, ela vira a telha e diz, eu não vou mais ficar aqui. E ela esquece tudo que ela recebeu ali dentro da comunidade, ela não consegue ter gratidão. E ainda sai falando mal. Não sei se o pastor Pedro já teve essa situação aqui. Porque isso só acontece na França. Aqui não. Falta de gratidão. Um coração, irmãos, que não é grato, é um coração não convertido. Vou lhe dizer de novo. Quem tem gratidão, quem é convertido tem gratidão. Porque você foi salvo pela graça. Você não foi salvo por obras. Você não foi salvo por mérito. Você foi salvo pela graça. Deus te aceitou. Deus te amou. Deus enviou Jesus para morrer por você. O mínimo que eu e você podemos fazer, sabe o que é? É andar eternamente grato a Deus pela salvação. Eternamente gratos ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. Eu me lembro agora daquela mulher que foi ungir os pés de Jesus e derramou um perfume caro, e lavando os pés de Jesus com o cabelo dela e o perfume caro. E todo mundo dizendo, que negócio é esse aí? Essa mulher, esse perfume aí podia vender e dar aos pobres? Podia fazer, e todo mundo criticando. O Senhor disse, olha, deixa. Isso aqui foi perdoado. Ela entende o valor do perdão. A quem muito se ama, muito se perdoa. Meu irmão, deixa eu lhe dizer. Nunca seja ingrato no seu coração. Aprenda a ser grato às pessoas que te ajudaram, às pessoas que te deram a mão. Porque tem gente que foi ajudado, mas no dia que a situação dele melhora, ele está por cima da carne seca, ele esquece todo mundo, ele passa, nem faz de conta que nem nunca viu. Você precisa aprender a ser grato a Deus e às pessoas ao seu redor. Amém? O copeiro de Faraó, José teve um sonho e disse, olha, para o copeiro que estava lá na prisão, disse, olha, não se preocupe não que você vai ser restituído. Agora, quando você for restituído ao seu cargo, por favor, fale lá com o Faraó, interceda por mim. O copeiro disse, pode deixar a doquinha, que eu vou. E aí, o que foi que aconteceu? Quando chegou lá,
foi restituída ao cargo, nunca falou de José. Não teve gratidão. Coisa feia, coisa triste. Dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, apenas um voltou para agradecer. Ei, irmão, fique de pé na presença do Senhor. Seja grato. Seja grato a Deus. Seja grato às pessoas que lhe ajudaram na fé. As pessoas que ainda hoje lhe ajudam. Uma das coisas mais tristes é a ingratidão. Certa vez, quando a gente pastoreava a igreja, tinha um casal que estava morando com a sogra. E lá ele era muito humilhado pela sogra, e ele compartilhou comigo: pastor, eu preciso alugar um local, preciso sair da casa da minha sogra. E eu me compadeci, eu fui falar com a minha mulher e disse: olha, vamos ser fiador. Ele precisa de alugar uma casa. Ela disse: mas eu já tinha prometido que não ia ser mais fiador de ninguém. Eu disse: eu sei, eu também tinha, mas vamos abrir uma exceção. E eu, de tanto aperrear, aí ela concordou. Irmãos, arranjei um inimigo. Final da história, saiu da igreja e ainda saiu falando de mim. Triste. Você seja grato a Deus. Agradeça a salvação. Você não podia pagar. Ei, você não podia pagar pela sua salvação. Nenhum de nós. Porque Paulo diz: não é por obras, é por graça. Então, volte para Deus. Valorize a presença de Deus. Resista à voz do diabo, mas a voz do Espírito não resista. Tenha temor no seu coração. Tenha discernimento espiritual das coisas de Deus e seja grato. Amém?